Cinema de Peso chegando no final do ano de 2025. Fizemos muitos programas bacanas e seguimos nessa pegada muito boa assim de trazer debates interessantíssimos. Acho que são até os debates mais interessantes de toda a internet no mundo, eu acredito. Eu acho que ninguém consegue ter debates tão bons. Ninguém consegue fazer, porque olha, pouco... Até pelo nível dos debatedores. O nível dos debatedores, de peso, né, cara? Claro. E ninguém conseguiria destrinchar um filme chamado A Outra História Americana, com o maravilhoso Edward Norton, como nós três. Eu acho que não, né? Não conseguiria, ninguém conseguiria, cara. Ninguém conseguiria. Até porque nós temos milhares, quando é mais de 1.000, claro. 2.000, são milhares de seguidores. Mais de 2.000, E né? o seu Chico aqui vai contar para vocês como fazer para ser um desses milhares de seguidores e, oxalá, sermos milhões de seguidores. Como eu falei bonito, né? Alô. Lindo! Agora pode falar, Chico. Vai lá. É simples, fácil e não custa nada, de graça. Você vem aqui no canal, você se inscreve, você dá um like, você aciona o sininho, você comenta, você compartilha e a gente agradece pra caramba. E para isso tudo, né? Para esses milhares de inscritos que a gente tem no nosso canal, graças a tem muitas pessoas que apoiam o programa, né? E para esses apoiadores a gente vai dar esse espaço depois do estalo de dedos. Cervejaria Pullman, Avenida Copacabana 745, de terças a sábados, das 17h30 às 23h30. Ampola Estúdio. Cachaças Coral Brasil. 6 sabores de cachaça artesanal. Você encontra a Cachaça Coral Brasil na Cachaçaria do Mercado Público. Lau Center Óptica. 4 lojas para você. Shopping Passeio, Rua dos Andradas, Viva Open Mall e Pátio 24 horas. Ceará Barber Shop. Eikon Imagens Aéreas. Luxor Conceitos, Shopping Passeio, Zona Sul de Porto Alegre. Suzuki São Motors, Avenida Ipiranga, 8049. Com aquelas roupas chiques que os nazistas tinham, bigodinho e tudo. Hugo Boss, né? Hugo Boss que fez aquelas roupas e que era um uniforme Bonito, muito bonito. muito bonito. Isso. Muito bonito. Não precisamos negar Não, isso. claro. Tu sabe que o Lemmy Kilmister, o baixista e vocalista do Motorhead, ele tinha uma memorabilia de coisas, de roupas nazistas, de coisas nazistas, né? Artefatos, né? Artefatos, e vieram chamar ele de acusado de nazista. Ele falou, não sou nazista. Só que assim, mas por que tem o uniforme da SS? Se o uniforme de Israel fosse tão bonito quanto os uniformes da SS, eu teria na minha coleção. Sim. Né? Mas inclusive até... Colecionar não é exaltar. Mas esse adendo a gente sempre foge do filme um pouquinho, mas é importante. Ali na feira do mercado tem umas feirinhas no mercado público ali, que tem umas pessoas que vendem algumas coisas assim, sei lá, uma cruz de ferro, assim, uma réplica e tal, né? Capacete e tal. Mas tem, como diz meu pai, um big de um cartaz escrito assim, ó, a venda desses produtos aqui não quer dizer que nós somos nazistas e tal, uma explicação. Não é apologia. Não é apologia, na verdade é a história que tá aí. Eu acho que não tem problema nenhum, realmente, né? E tal, o cara... Eu tenho essa infame aqui, porque eu sou historiador, eu gosto de história. Mas até aqui no Brasil, por exemplo, pegando aquela discussão do monarca, né? O nazismo nazismo é crime, a apologia ao nazismo é crime. Nos Estados Unidos, o partido nazista existe, né? Existe. Lá não é crime, né? Essa aqui é uma das causas até que o monarca... Aqui no Brasil se aplica com rigor o paradoxo da intolerância. Isso.
a gente tem que tolerar tudo menos o intolerante. É. O intolerante deve ser E os combatido. Estados Unidos não. Isso eu concordo isso. Tanto assim, por exemplo, nos Estados Unidos, o Partido Nazista, ele é totalmente liberado, né? Porque é a quinta emenda, né? Então não tem como. Até só, alguns dias aí teve um cara passeando, viu um cara passeando de Hitler Mas eu te pergunto uma lá coisa, em Boston. vamos mais profundamente. Na Alemanha A é pessoa proibido. pode ser racista nos Estados Unidos? Se ela tem direito a total liberdade de expressão? Tanto manter a conclusão pra isso, né? Se ela não fizer talvez um crime, sei lá, de capital, Isso. de racismo mesmo, no caso, tipo, ela pode talvez... A expressão, sim. Tu não É. pode, assim, ó, tu tem um dono numa loja, tu não vai deixar um negro entrar na tua loja. Cada vez eu sou racismo. mais grato pelo lugar onde eu moro. Então. Isso é. Tanto é que uma coisa que me chama muita atenção na outra história americana, que o personagem Derek, o Derek Weiner, do outra história americana, ele exibia naturalmente aquela suástica dele, jogando sem camisa, jogando basquete contra negros. E no Brasil, se tu fizesse isso aqui numa redenção, tu poderia ser preso. Sim. Mas eu acho assim, e assim, no Brasil e na Alemanha, né? Tá, mas na Alemanha. mas a comparação Brasil e sim, mas na Alemanha que passou, o perrengue que passou, tu não pode exaltar o nazismo. Claro. E lá, E lá nos Estados Unidos, a liberdade, ela. Só que assim, ó, a gente fala, o pessoal pede muito aqui no Brasil, liberdade de expressão. Ah, não tem liberdade de expressão. Tu tem liberdade de expressão. Só que tu não pode. O problema da liberdade de expressão é que tu não pode exprimir os teus preconceitos. É o que o pessoal quer. O pessoal quer poder vomitar seus preconceitos, seu racismo, sua misoginia, e sua homofobia. Um ódio ao que não é como ele. Isso. Né? E isso não pode. Isso não pode. Que bom que não pode. Que bom que não E isso é a liberdade de expressão que os caras querem. Não pode, isso não Ao pode. mesmo tempo que as pessoas querem acusar o Supremo, vamos botar tudo de ditadura por regulamentar a rede social. Gente, nós somos macaco velho, a gente viveu 40, 50 anos com a GERT, regulamentação publicitária das TVs e das rádios, sempre foi regulamentado. Nunca pôde tudo na comunicação do Brasil. Não, tudo aqui não era Por que agora querem que possa tudo era na meia internet? dúzia de coronéis que mandavam. Mas nunca pôde tudo. Não, E por que agora querem que possa fazer o que quiser? Para eles, ou anonimamente, ou até com a cara poder escancarar o ódio deles. É isso aí, soltar o ódio deles. E o ódio em qualquer termo, seja de extremo para cá, extremo para lá, só que coincidentemente vem só de um extremo esse tipo de coisa, né? E falando em ódio, né, a outra história americana é um filme enraizado em ódio, né? Em ódio, cara. Porque o personagem do Edward Norton, que é o Derek, ele é um cara que ele desde cedo ele teve muita influência tanto do pai, a perda do pai, o pai dele foi morto supostamente por traficantes negros, né? Era um bombeiro e tal. Cara, depois no filme a gente vai descobrindo que na verdade o ovo da serpente foi criado muito pelo pai, né? Antes a gente achava que era uma coisa que meio que foi por causa que o pai morreu, mas não era só isso, né? Não. E ele foi criando, e ele entrou muito naquela onda dos neonazis. Isso é uma coisa acho que engraçada até que eu botei aqui pra comentar. Eu não gosto de termos de neonazi, pra mim é nazista. Os caras vão dizer, neonazi, é a mesma coisa que um neoliberal. Sou liberal! Neoliberal. Até porque o liberalismo não é proibido, né? Porque assim, o que é o neonazi? É que na Alemanha, quando a Guerra de 45, né, 1945, existia a desnazificação, né? Então, em termos, as pessoas estudaram democracia, estudaram várias coisas. Os alemães eram obrigados a ir no campo de concentração para olhar os crimes que os seus compatriotas tinham cometido. As pessoas tinham aula de democracia nas escolas. Então houve essa coisa. Só que o que acontece? Eu entendo. Só que nos anos. Só que por baixo das cortinas, sempre aquele pessoal que morreu o movimento. O pessoal viveu por baixo dos panos e sempre tiveram aquele sonho, porque os caras viveram. Imagina, os caras foram criados durante o Hitler, né? De 33 a 45. Sim. Na mente deles era o mundo perfeito. E isso ficou meio que adormecido. Mas a partir dos anos 60 a coisa começou a ficar mais. Começou a virar tudo de novo. Por isso que se fala o termo neonazi, porque renasceu, né? Houve o renascimento. Que eu acho engraçado, uma comparação com o neoliberalismo também, né? Isso, porque porque houve o renascimento do nazismo na Alemanha,
né? Mesmo... Só que hoje, hoje eu acho que tem que chamar de nazista mesmo, né? O neonazi até parece E eles não gostam de ser chamados, né? Parece que neonazi é uma... Eles não gostam de ser chamados de nazista. Se ofendem. Eles são chamados de quem, então? No neonazi, eu digo até o neonazista, né? São Não, chamados de quem? exato. Tipo assim, é engraçado que... tu é nazista. Não sou nazista. Eu apenas defendo O nazismo. Cara, tu é nazista, velho. Cara, tem aquela velha... Ela tem 9 nazistas sentados numa mesa, né? Se 9 pessoas sentaram numa mesa, se um nazista sentar e os outros não levantar, são 10 nazistas. Isso aí, é. É isso aí. Mas Até tem uma... Tu viu? Tem um curta, que tem um comercial que se passa na Alemanha, né? Tá o cara parado encostado na parede, passa um cara da SS. E o cara fala, nazista. Aí o cara para. Você chamou de quê? Nazista. Você me chamou de nazista? Mas tu não é nazista? Tu me ofendeu. Você vai preso? Mas tu é nazista. Ó, tu vai repetir que eu sou nazista. E o cara com SS. com SS. É um troço, os caras não aceitam. Mas tu é nazista, velho. na verdade Mas piada, você não gostou do filme? o filme do Cara, o filme, ele fala de um rapaz que ele é líder dos skinheads, é muito ouvido pelos skinheads lá, pelos nazistas. Neonazistas, Nazistas. pelos nazistas, tá? Ele é uma pessoa... E por causa de brigas que a gente vai entendendo no filme, 2 ou 3 homens negros vão lá e assaltam o carro dele. Quando ele tá transando com a namorada, o irmão mais novo diz, olha, tem gente dentro do teu carro. E ele sai com a arma, né? Sai com uma pistola. E direto ele já fuzila um, que eu acho que tá armado também. Então, na porta. Daí tu diz, dito legítima defesa. Até ali tudo Porque bem. abre a porta, Tudo bem entre aspas. E né? ele atira em outro rapaz também que cai na rua. No É jardim. aquela coisa do embalo, né? Gente, Tá, bom. ele leva esse rapaz até um cordão da calçada. Não, mas tem um detalhe. Antes que... a namorada dele é a Farius. Fez as Jovens Bruxas, né? Isso, é. É aquela guria com os olhão, né? O olho Bocão, azul, né? isso, Bocão é. e os olhos azuis. E ele tá transando com ela, ele chama ele de pervertido, o irmão dele, e ele sai, e a primeira coisa que ele pergunta, não, eles são pretos? É a primeira coisa, eles são verdade, pretos. cara, isso Talvez é se tivesse se tivesse, não, são uns, sei lá, que seja latinos, talvez ele não ia ter, ele ia fazer merda, mas ele chegou, daí subiu o sangue, né? Agora eu vou lá, foi de cueca. lá Só e que tal, chama que pra na matar os cena caras. inicial ele não mostra mostra só ele pegando o negro dele e apaga, né? Claro. E aí Depois que fica mostra. o irmão, né? Depois que O mostra, Denis. o irmão na agonia. Depois que mostra É. essa cena brutal que leva ele pra cadeia. E daí eu discuto pra vocês. Tal Vai ser as da mais legítima brutais, defesa. O cara mata 2 pessoas. 3 anos, velho. 3 anos, cara. Não, acho que matou 2 pessoas. Se ele matasse 2 pessoas e não tivesse cometido uma atrocidade que ele fez com aquele cara, que foi Ele uma era pra tortura. ficar o resto da vida ele na fez cadeia, uma cara. Eu quero tortura, entender né? 3 anos, cara. Como é que o cara fica 3 anos depois de matar 2 pessoas? Teve o depoimento do irmão, teve o depoimento de testemunhas que aliviaram, né? E também a questão. Claro. Não, Não, ao contrário. O irmão não Isso, o não irmão, depõe isso, contra ele. Isso, o irmão não depõe. Isso, é. E aí ele... Não, mas a questão, tipo, a questão passa toda da tortura que ele fez, né? Porque se ele tivesse só realmente atirado no cara, isso aí é uma coisa que nos Estados Unidos, até no Brasil, tu ia passar batido, né? Não, a cena, É óbvio que a às vezes cena o cara- depois vai aparecer É. em Big Close. É umas coisas mais Isso, é. Bota cruéis. os dentes da arcada de cima Ah, no cordão da calçada é horrível. e pisa no pescoço da pessoa pra quebrar o pescoço da pessoa. Quebra, abre aqui, ó. Tudo Sim, aqui abre. destrói. E o cara já tava baleado, né? E o cara Isso. já tá balhado. Ou seja, ele mata, ele tem Ele já intenção de matar. ele já estava. E a polícia tá chegando, ele podia chegar, Por esse isso cara que eu tentou me digo, roubar, cara, entrega pra já ele. Não o ia... racismo institucional já é o fato dele só ficar 3 anos preso, velho. Pra mim já é racismo. Sim, isso. mas o que vai acontecer... O filme tem... O filme é de... Não, mas a gente... Mas assim, ó, tudo. até a questão quando ele vai, ele é obrigado a trabalhar no presídio com aquele rapaz negro, Que fica amigo dele, né? fica amigo dele, só que eles passam anos sem se falar, ele não fala com o Claro, cara, né? mas depois é aquela. E o cara falando, pô, eu como é televisão, a TV caiu no pé do cara, o cara me acusou de agressão, Pegou 6 anos. 6 anos. Por causa que, na verdade, ele acusou que um Negro policial branco, né? Pegou 6 anos por agressão. Um policial branco. matou 2 negros e ficou 3 anos. E não foi agressão, porque simplesmente ele foi entregar a televisão, Isso. caiu no pé do cara, quebrou o pé do policial, daí ele foi, entrou, ele ia pegar só uma detenção de 1 ano, talvez. Isso, Mas ele pegou 6 porque agrediu um policial, né, branco, né? Mas a questão... A comparação é a essa, comparação é essa, né? Tipo, né? Aí ele começa ali, pô, como assim, né? Ele até pergunta, como assim? Você tá mentindo, velho. Fala a verdade, tá mentindo. Tu agrediu o cara. O cara, não agredi.
Mas, mas eu acho que toda a concepção do filme, né, da outra história americana, surge... na verdade, o Derek é um rapaz brilhante, né? Um cara muito inteligente. Sim. É um cara que ele estudava muito, ele tinha uns tutores dele, era um professor negro, né? Sim. E ele gostava muito dele, Daí né? o filme dá um pulo temporal, porque ele entra na cadeia e já mostra ele prestes a sair da cadeia, e o irmão problemático dele na escola fez um relatório sobre O Mein Kampf. Isso, Isso é por isso eu trouxe o livro. E daí o diretor disse, não, para amanhã tu vai fazer um texto explicando a história do teu irmão. Senão tu tá reprovado, tu tá expulso dessa escola. Que era o mesmo professor do irmão Cara, dele. Isso, professor do irmão. Daí eu vou sempre para aquele lado, cara. A transformação de vidas através de um exemplo, de um professor. A gente já colocou isso no meu adorável professor. É, né? claro. E daí o guri começa a ser um narrador do filme também, né? Sim. Sabe? E o guri tá muito O Eduardo bem, Furlong, né? É. O Semana do Futuro. Exterminando o Futuro. Dois. O Jason O Coleman. filho da guria, né? E ele tá muito bem no filme do guri, né, cara, também. Porque na verdade a referência da vida dele é o irmão, né? O irmão, até porque o irmão dele é um cara muito... além de ser violento, ele é muito... Ele persuade muitas pessoas. Ele comanda a mãe, ele comanda a irmã. A mãe, que e o namorado da irmã. Beverly D'Angelo, do Hair. E o Elliot Gold, que é o namorado da minha mãe, que é judeu, né? E ao mesmo tempo, assim, o absurdo que é aquela família pobre branca que ainda sofre White trash. preconceito, os lixo branco nos Estados Unidos. Isso, é. O loser, o pobre branco, sofre muito preconceito. Sim. Né, cara? E daí eles são merda, literalmente, né? Eles são os várias. É a mãe com uma filha pequena, É, que tu nem isso. imagina de qual relacionamento aqueles 3 filhos talvez. Que o pai seja tinha do morrido primeiro, já, né? Aquele homem bom que tenta ser um marido pra mulher e o nazista não quer um judeu dentro da casa dele, sabe? Mas até tu olha, eles moram numa casa legal americana, né? Sim, depois eles vão morar num lugar... Vão morar num apartamento pequeno. Naqueles famosos né? conjuntos habitacionais, né? Conjuntos habitacionais. E onde o amigo deles, Aquele gordinho certo. Isso, é. Esse gordo sempre é merda. Emagreceu aquele gordo, meu. Emagreceu? Esse roupa, ele tá bem magro. Uma curiosidade, né? No jogo de basquete entre os nazistas e os negros, né? Que eles ganham a aposta, né? Eles fizeram uma aposta que se eles ganhassem dos negros, os negros tinham que fugir de lá, né? Poética, né? Ganhar da negrada no mas tem jogador branco bom também, né? Para. Por favor. Não tem como, Lauro. Da negrada não É dá. liberdade poética demais, Lauro. Não dá. Homens brancos não sabem enterrar, né? É isso, é. É mais nos Estados Unidos, né, cara? Que os negros são Não bons tem jogadores. como. Mas tudo bem. Mas voltando, nesse jogo de basquete... E aliás, a cidade é Venice Beach, né? Que é a cidade de The Doors. Um dia de fúria também, né? De Fúria e The Doors também. The Doors, Venice Beach. E eles botam toda a culpa no fracasso dessa comunidade branca americana nos imigrantes, né? Isso, são os negros, os hispânicos, os coreanos, todo os mundo botando latinos. fora. Isso, um filme que mostra muito essa questão de ódio é o Faça a Coisa Certa, né? Esse ódio geral, e até aquela cena que todo mundo tem nojo de todo mundo, né? Isso, Na verdade é um círculo absurdo do ódio, né? Só que essa história do basquete, eles ganham aquele jogo, se eles ganhassem aquele jogo dos negros, os negros tinham que cair fora do pedaço e eles iam tomar. E tem uma cena que é importante que o Seth, o gordo mal, talvez o nazista mais filho da puta dos jovens ali, porque na verdade tinha um cérebro por trás de todos eles. Aqui, esse é o filho da puta mesmo. E daí o cara, ele tá com a convenção 88, né? 88 é um número proibido, né? Isso. HH. Isso, HH. Outras 88 teses também, né? Não, de intolerância também. Tem um cara que escreveu 88 teses de intolerância. O David, não sei o que, então, que é um dos maiores neonazistas, não nazistas da história. E daí 88 é um número, até porque basquete, futebol, ninguém usa 88, né? É muito complicado, né? Eu digo, futebol, os caras não sabem, o troço ficou colocando 88. É o único que eu nasci, não usa, velho. Não, claro, é difícil pra quem nasceu em 88 explicar isso aí, mas tudo bem. Mas não vem o caso. Mas no filme mostra exatamente 88. Muita gente em 98 nem sabia que significava 88, né? Mas pra quem estuda um pouquinho a simbologia nazista, tá ali no filme, né? E uma coisa que me chama muita atenção também no filme, cara, revendo ele, que... primeiro, as cenas do passado... Vamos pegar uma realidade brasileira, assim. Pega assim, desde 2012, 13,
as famílias começaram muito a brigarem, né, por questão de política, o ódio e tal. Eu falando que, claro, aqui é muito mais partido político e tal. E muitas dessas brigas acontecem onde? Numa mesa de jantar. Às vezes tu briga com o irmão, com o tio, com a mãe e tal, por causa de uma bobagem, levanta no churrasco. E no filme, a maioria das discussões que eles têm, familiares, são na mesa de jantar. Em flashback vai aparecer que o pai dele, que começa a minar a cabeça dele com ideias, né? Porque ele é um cara que ele tinha um professor que era negro, que começa a incitar a ler o livro. Ele é o Filho Nativo. Filho Nativo, né? Que é o filho de uma literatura afro-americana. E o cara, mas essa história de começar a botar cota pra negros, que vai falar mal das cotas. Cara, o cara, ele fala de uma maneira muito sutil, velho. Ele não impõe, não. penetra na cabeça do filho. E essas coisas são muito próximas que acontecem em realidade. Em salas de jantares e almoços de domingo, churrascadas de domingo, macarronadas de domingo. Daí depois acontece num outro momento, eles são em 90 e poucos, 92, ele já está numa formação, o pai dele já tinha sido assassinado, eles têm uma discussão muito séria que está em voga o caso do Ronald Biggs. Ronald Biggs é um ladrão. Ronald King. Ronald Biggs, né? Tomou uma surra da polícia e foi filmado. E ao mesmo, cara, mas ao mesmo tempo, tipo... Hoje teria 400 cara, câmeras filmando. filmando. Já notou a diferença da metamorfose do Edward Norton, daquele guri que ouviu o pai dele falando, pra aquele cara persuadindo todo mundo, cara. Não, ele é chega um momento que o nem o Elliot Gold, que é o cara que tem porque a mãe dele era uma pessoa mais liberal, entre aspas, até meio uma coisa meio hippie, né? Foi do Hair. Então, aquela coisa, cara, ele destrói em argumentos agressivos o cara e não deixa. Depois ele chuta o balde. Ele é agressivo mas ele começa muito bem no discurso dele. Ele bota medo em todo mundo ali, né? Depois ele realmente ele agride a irmã, agride todo mundo, né? Mas tu vê como ali já tava perdido. Me corrijam se eu estiver errado. Aquele filme que ele era coroinha acima de qualquer suspeita, pode ser? Não é o nome disso. Não, com o Harrison Ford. Cara, era do julgamento com o Richard Gere, que era o advogado. Ele já mostra que ele é um camaleão na situação, né, cara? Aquele filme ele é um camaleão e nesse aqui... E ali ele vai do gurizinho, ali ele criou... Ele vai do guri... Cabelo lá no final, assim, do anos guri, 80, né? Ele tá fascinado com a sabedoria de um professor, mas que é negro, o pai discorda. Ao homem que odeia e ao homem que revê todas as posições de babaca que ele foi encontrando. Mas ao mesmo tempo, tipo, ele comenta aquele negócio no jantar com o padrasto ali e tal, com a mãe, ele fala que, tipo, por que as pessoas têm que fazer esses protestos e tal, e ser agressivos? Ele começa a questionar, ele começa a culpar esqueci o nome. Ronald King. O Ronald King, eu ia falar Ronald Biggs, não. O Ronald Biggs era o cara que roubou o trem pagador. Isso. O Ronald King, pai do Mike do Bala Mágica. Ele fala, a câmera só... Cara, ó que fake news, cara. A fake news toda tá ali das pessoas que falam assim, mas a câmera só filmou o final. Vai que o cara deu um monte de porrada, né? Que nem recentemente mataram... Agora o Zé tá pegando em 2021 pegaram o cara que... Eu não consigo respirar. E muita gente começou a dizer, mas o que ele fez pros policiais antes? O discurso é o mesmo, cara. O discurso é o mesmo, só muda as datas e tal. E esse discurso acontece em qualquer ambiente familiar. Eu vou dar um depoimento. Eu tava num grupo grande de pessoas e... Esse filme assusta muito por causa disso aí. Pessoal, que horror aquele cara que deu 60 socos na mulher. Já esquecemos desse cara quase. Eu já ouvi assim, primeiro, mas o que ela fez? Sim. Eu ouvi isso de um macho, velho. Eu digo, se ela botou 60 guampas nele, justifica? Me diz se justifica. Não. Pessoa, não. Mas a gente foi criado assim, cara. Eu me lembro que assim, tipo, por exemplo, a polícia dava um atraque, uma coisa assim, às vezes na praia, a gente levava os atraques da polícia. Cara, eu me lembro que tinha tios mesmo, eu não vou citar nomes e tal, não conhece, eu vou falar, que diziam que, mas o que eles estavam fazendo às 10 horas da noite na rua? Sim. Estava sendo jovem. Assim, sabe? A polícia nunca é culpada, né? Nunca é culpada de dar uns tapas na galera. Eu como branco, eu tomei vários atraques sendo branco e tomei porrada da polícia. Tomei mesmo, cara. Tem uma história minha que é muito, muito foda. Um dia eu conto um cenário de peso aqui. Mas imagina se eu fosse... Agora tu conta. Se eu fosse eu ia ser morto. Cara, uma vez em Bé, em 94, nós tava voltando de Bé pra Tramandaí. Tinha 15 anos. Tinha 15 anos, tava voltando com um amigo meu.
E um amigo meu, um cara que eu conheci na praia, assim, tá? Porque eu tava lá, tava voltando pra casa e o cara era um amigão, o cara tinha uns 17, 18 anos, de Caxias. Só que eu não sabia que o cara andava armado. Eu não sabia, aquela coisa que adolescente, o cara saindo do carro, voltando na noite, não, na época eu nem bebia, que mentira, não, mas não tava bêbado, nem nada. Voltando, só que um dia antes, em Bé, deu uma briga entre polícia e os festeiros. Foi chamada a Batalha de Imbé. Ficou uma coisa muito. Eu estava naquela Batalha de Imbé vendo e tal. Botavam os cavalos pra cima da gurizada e tal. Tava com as minhas primas, essa aqui, São Paulo, Fabiano, vivíamos na sala. Vivíamos tudo aquele drama, ficamos debaixo das mesas do bar pra não. Mas daí no dia seguinte não podia. Eles botaram uma lei que menores não podiam andar na rua. Mas claro que o menor, o Lauro, foi lá porque era carnaval, queria dar uma volta no centro. Daí foi meia-noite, eu tava voltando pra casa. Daí a polícia tava rondando direto no coisa. Daí do nada, só que você não sabia que esse cara tá com uma arma. Daí só que esse cara tem um radar, ele viu um carro chegando assim, tava 2 quadras da casa da minha tia. Chegando assim, daí o cara, o cara tava com uma 22, né? Só que ele jogou o revólver, cara. Só que ele tinha 2 balas no bolso, não conseguiu dar tempo. E daí ele botou a gente na parede, só que os caras estavam puta, cara, os policiais, porque tinham feito uma briga um dia antes com todo mundo, brigar, teve gente que jogou garrafada neles e tal. E eles estavam descontando. Daí os caras começaram, daí botaram assim, não sei o que vocês estão fazendo aqui e tal. Ah, cara, eu tomei muita porrada, cara. Tomei porrada tomei tapa na orelha, eu era bem, na época eu era magrinho, né? Vai, sofri, cara. Tinha os caras, daí eu soco aqui o outro cara, então porque ele tem com as 2 balas. Ele tomou muita porrada, cara. E assim, ó, onde é que tá o revólver? E daí que uma cena que eu marcou muito na minha vida, que o cara chegou assim, tipo, ele chegou, ele pegou o revólver, o policial botou o revólver na cabeça do cara. Me diz, tu tem 5 segundos pra ejectar esse revólver. 5 segundos, 5, 4. E o cara, não sei, essas balas são de brincadeira. O cara não é esperto, hein? Só não brinquedo, o cara, ele botou na cara, eu vou te apagar. Daí o outro cara chegou, me deu um chute, eu voei uns 3 metros e eu pensei, cara, ele vai morrer esse cara. Mas daí foi pra assustar o cara, né? Daí eu saí correndo, o cara me liberou, né? Depois de tomar um monte de porrada. E daí um minuto depois o cara veio assim, todo suado, assim. Ah, cara, chegou um cara, deu uma viatura que deu uma ocorrência numa briga lá na frente da praia, ali na frente da plataforma e tal, pegaram os caras, mas tô bem e tal, amanhã eu pego a arma, tá ali e tal. Mas, cara, eu fico pensando se eu sou negro, assim, tipo, se eu sou um cara assim e tal. E, pô, um piada de 15 anos, cara, tomei muita porra. Foram outras vezes também que me visitaram, mas essa vez, cara, foi violência policial. Se você quiser entender um pouco do que o Lauro tá falando, tem um filme brasileiro chamado Branco Sai, Preto Fica. Mais ou menos. E o cara também, o cara era gringo, né? Ele era branco também, mas ele sofreu uma. Cara, o cara botou o revólver na cabeça do cara. Um policial botou o revólver na cabeça do cara. É que daí é o. Que não tinha feito nada. Tá com 2 balas, mas não. Sei lá. Ele não pediu documento, não pediu nada. Sabe? Paradoxo do comportamento. O policial, ele tem que abordar de uma maneira firme e cautelosa. Claro. Mas nunca partir para Não, eles fizeram terrorismo. Hoje em dia tem uma coisa de. Mesmo que só vai dar um achaque e revistar, eles abrem, manda ficar de perna aberta e quando vai revistar, eles batem com o antebraço no saco da gurizada que machuca, cara. E naquela época, como eu falei, eles estavam muito mais calejados porque eles tomaram muita garrafada um dia antes e tal, né? Foi a famosa Batalha de Imbé. Me lembro que foi feio o negócio, né? Porque uma galera começou a brigar nos bares e os caras foram botar os cavalos pra cima, né? Como, cara, e outras coisas. Vamos agora se é pra falar de violência policial, nunca me esqueço de um Grenal de 92, aquele da Copa do Brasil, na volta no Beira-Rio, que era o Grenal Raspadinha, cara. Que, cara, meu pai na época devia ter, sei lá... 1-1 e 50, passou, né? Passou nos pênaltis. 3-0. O Grêmio perdeu nos pênaltis, eu acho. 3-0 nos pênaltis. E daí, cara, os caras... Mas 1-1 no tempo normal, né? O Grêmio saiu ganhando e o Inter empatou. O Gerson fez os 2 gols, tanto no Olímpico quanto no Beira. Mas daí, cara, os caras botaram... Como a gente não conseguiu entrar por causa da raspadinha, eles venderam meu ingresso a mais. E daí eu tava com meu pai e cara, os caras tocavam um cavalo pensando no meu pai, cara. Meu pai fazia assim pros caras, assim, ficava com espada na mão, cara. Cara, 92, cara, nessa época do filme que acontecia essas coisas. As violências nesse sentido foi também em jogo. Era muito resquício de ditadura, cara. Aqueles capacetes laranja, né? Parece que eles vão predispostos à violência. E outra, eu sei que não deve ser fácil. Seria muito babaca qualquer pessoa pensar aqui que a gente é contra a polícia. Não, claro que não. A gente é a favor da polícia, a gente é contra qualquer mas tipo de abuso. Não, eu sou contra aquela coisa que quer dizer que exatamente a pessoa dizer que o cara que tomou um atraque, o cara que botou, fez porque ele fez uma merda. Meu pai não fez merda, eu não fiz merda. Aquele cara se tá com arma... Eu já contei no meu canal lá o cara botasse o cara na delegacia. Crônicas,
o dia que eu apanhei de 15, pelo menos uns 15 brigadianos, só eu. Porque foi rápido, eu estava saindo do colégio e tinha uma manifestação do pessoal do PT, que o PT estava tentando ser legalizado em 82, as eleições. Na frente da Assembleia eu passo e o pessoal tá PT, PT. E eu falo, no ritmo do PT, eu falo pé de porco, pé de porco. 2 minutos depois eu estava cercado por vários brigadianos. Imagina em 82 foi isso aí, né, cara? Cara, eu tomei-lhe um pau, esses brigadianos. Eu fiquei com isso aqui tudo roxo aqui, ó. O cara pegou o cacetete e fez assim, ó. Só fez assim, pá! Sim, ele sabe que é no fígado. Deu aqui, só que tudo ficou assim, tudo até em cima aqui, roxo. Eu caí e os caras começaram a chutar. E eu colocava a mão aqui, os caras me chutando. Aí veio uma galera do pessoal do partido veio. Não, é um gurizão, parem. Aí afastaram os caras. Aí o cara falou assim, ó, pra tu aprender a nos respeitar, viu, neguinho? Não, assim. Eu nunca me esqueço de um caso, já que nós estamos falando mal de a gente sai de nazismo para agressão policial, né? Mas veio com o Rodney King. Rodney King, exatamente. Aquele guri uma vez em Novo Hamburgo, né? Que era um filho de rico, né? O tenista, né? Foi uma abordagem policial, os caras deram um tiro, velho. Que teve um cara aqui. E daí naquela época, daí os pais, o guri não fez nada, né? Realmente um menino inocente. E daí a primeira vez que a classe média começou a pensar, pô, mas o que os caras fizeram, né? Agora é nome de passarela. Mas é aquele pensamento Homer Simpson. Pode ter certeza que tem pai que naquele dia chegou, coitado do guri e tal. E hoje em dia vai ver um na TV daí, a polícia matou numa abordagem, não tem nem comando vermelho, não, matou uma abordagem simples e tal. Matou um inocente e tal, porém, cara. E aquele mesmo pai que há 20 anos criticou e dizia, tem que mais se fuder, aquela coisa que o Homer Simpson, né? Principalmente o Homer Simpson esquece muito rápido, né? Isso. E isso acontece Cara, direto, né? depois da situação no Rio de Janeiro, eu ouvi muita gente, mas tu tá lá, tu tá pedindo, cara, 98% da população Mais, 99%. Só quer viver com dignidade, cara. Não, total. E bala perdida não tem nome, por isso que esse nome perdida, uma bala de um fuzil 762, cara, mata 5 km de distância, mata de uma comunidade a outra, cara. E mata a classe média alta branca que tá passando roupa em casa também, cara. Sabe? E sabe esse negócio voltando pro filme, eu tenho um amigo, um amigo meu que ele é um cliente de estúdio, que ele foi preso nos Estados Unidos. Ele tem uma história muito louca, eu não deixo eu por cima, né? Não vou dizer, eu vou botar nomes. Ele foi preso nos Estados Unidos e ele por causa de uma coisa que ele fez, tudo bem, pegou uma câmera, ele tá proibido nos Estados Unidos, tem um filho lá, tá proibido. Não vou dizer o nome dele, né? Mas é um cara muito legal. Mas se ele ver o programa, ele vai saber. E ele tava contando que é exatamente, cara, a prisão dos Estados Unidos é exatamente como o filme mostra. Assim, tem os chicanos, tem os brancos, assim, os supremacistas brancos, que é o White Power, que é uma coisa muito... Na verdade, o filme é um filme de White Powers, né? A gente não fala White Power daqueles supremacistas brancos, né? Tem os negros, né? E tem os latinos, e tem também tem o grupo dos gays, né, no caso, também. E isso é muito difícil, tem que entrar em algum grupo, né? Ele foi acolhido pelo... Ele não conseguiu, tem muita dificuldade, porque os hispânicos não quiseram ele. Ele não é branco. Ele tem olho azul, é branco. E só que um cara deu um tempo depois, mas não eram os White Powers, são uns caras assim mais... Um meio termo, ele chegou, entra pro nosso grupo, que os hispânicos não te querem, os negros não te querem, os branquinhos te querem. Daí os caras ficaram, mas era aquela coisa, cara. Pegar sol ali, se o cara faz musculação. Cara, exatamente o filme americano, ele passou 6 meses cumprindo uma pena lá e tal. Até tu fala, só voltando pro filme, assim, ó, a questão Isso é importante. A questão da KKK e do Partido Nazista nos Estados Unidos, né? O Partido Nazista chama os caras de caipiras, né? Porque o que é do Alabama, né? Sim. É do sul lá, é coisa de caipira. Mississippi. Mas eles falam mal, no filme eles falam mal. E já a KKK, ela não gosta dos nazistas, por quê? Porque muito pessoal da KKK teve que lutar na Segunda Guerra Mundial na Europa contra os nazistas. E perderam filhos, pais. Então tem também essa bronca entre eles, né? Verdade. Eles ficam assim, como é que a gente pode gostar do Partido Nazista? A gente foi pra Europa para combater os alemães, os nazistas. Mas é um paradoxo, né, cara?
Mas é uma coisa... Bem lembrado Sabe, eu troço... esse raciocínio. E eu acho incrível do filme também que a gente mostra toda essa transformação do Derek, né? Desde o gurizinho até chegar aquele cara que foi pra cadeia e se transformou também na cadeia com o relacionamento, sofreu todo aquele sofrimento, sofreu um abuso sexual e acabou, tipo, e ficou... Ele por estar saindo com o negro, ele é chamado de negro e estuprado no chuveiro. E teve um acolhimento do negro, aquele do amigo que ficou... Amigo, aquele cara foi um anjo na vida do cara ali dentro da cadeia, né? Bem ou mal. Fez ele mudar, ele pensar, né? E tal. E claro que também talvez eu fico na dúvida de saber se ele não tivesse sido literalmente sofrido abuso sexual, ele não ia ter mudado, né? Não sei, né? Se ele tivesse passado em... Acho que ele já tinha mudado, porque já tinha mudado. Ele estava vendo mas o abuso sexual foi a ignorância suprema, que ele viu a idiotice que é aquilo ali. Total, né? Até eu quero falar sobre esse livro aqui, ó. Esse livro aqui tem muito a ver com o filme também. O que acontece? Você acha que é Yankee, né? Christian Picciolini, né? Que é italiano. Italiano, Só que esse cara, ele era um nazista, não nazista, o Lauro nazista, né? É um jovem que ele conta como é que ele entrou pra seita. Né? Porque é questão de aceitação. Eu aceito lá. Sabe? Tipo assim, ele não se enquadrava em lugar nenhum, né? E os caras ele foi levado por alguns colegas de colégio para uma reunião nazista, onde entra o personagem do Stacy Kitt do cara filme, é muito importante. né? Porque sempre um cara que bota as ideias não vem de uma ideia de um guri suburbano, filho de bombeiro e tal. É um cara que tem um mentor que alimenta o ódio em quem, geralmente, as mais fracos, né? As cabeças mais fracas, né? E que precisa de acolhimento, né? E aí monta o grupo. Esse cara, ele conta tudo o ódio que sentia pelas outras raças. Mas em qualquer coisa, assim, tipo, até, por exemplo, vamos botar assim, tipo, num comando, no tráfico também, sempre tem um cara muito grande que traz a galerinha pro tráfico ali e tal. Porque os caras não chegam porque eu quero ser... Não, alguém vai chegar, olha ali, ó, aquele cara ali, fodão, aquele cara que tá na cadeia. Toda a inspiração vem de alguém muito grande por fora, né, cara? Olha só que... A gente precisa de inspiração pra fazer as merdas na vida. Olha só, Christian Picciolini foi recrutado aos 14 anos para difundir ideias racistas e violentas, ascendendo rapidamente a uma posição de liderança no movimento skinhead, white power, não nos Estados Unidos. Tá? Isso aqui é o Derek, velho. Isso é o Derek. E aí depois ele começa depois a ver como é que é errada essa ideia, né? E ele começa... Ele não vai preso, só que ele cara, ficou muito amigo da Joan Jett. A Joan Jett, a guitarrista do... Que cidade que ele morava aqui? Parece que é Boston. Isso, é lá pra cima. Termina de explicar quem é Joan Jett aí pra quem Joan Jett é a guitarrista, uma das mulheres do rock, né? Runaways, né? Das Runaways, né? Aquela música I love rock and roll. É um cover, né? Mas fez sucesso. Isso, fez sucesso. Ele tem um. E a Joan Jett, ela começou a mostrar... A Jett é uma... ativista antirracista, ativista gay, né? Feminista. Né? Feminista, e começou a mostrar, e acolheu ele. E ele começou a olhar o mundo com os olhos que devem ser vistos, né? Aí ele faz uma meia-culpa, cara, é de arrepiar desse livro aqui. Troço absurdo, né? Troço absurdo. E contrasta com esse lixo aqui, né? Do Mein Kampf, né? Mas o que mais assusta realmente no filme é que é a facilidade de a gente caber. E é sempre os mesmos argumentos, você notou, né? O argumento era de um passado glorioso, né? Esse ponto começa a dizer, em Venice Beach, né? Venice, né? Venice Beach. Antigamente nós tínhamos emprego, nós tínhamos coisas boas. Ainda não. Daí é um preconceito maior, contra coreanos, hispânicos e negros e tal, judeus, né? Antes era o americano puro, estava lá e tal. A vida era melhor, tá? Eles idealizam um passado que não existe mais, né? Nunca existiu. Não existe mais na cabeça deles. Que bom tempo da ditadura, bom ano do passado, bom na época que os brancos comandavam, bom que não tinha cotas, bom que não tinha não tinha gays no passado. Mas antigamente as pessoas entravam por mérito nas coisas, assim, né, cara? Quem tinha acesso à escola particular, quem tinha acesso
E esse discurso tá todo no filme. E aquele velho papo, né, do pessoal lá, né? Ah, eles roubaram esses empregos. Não, roubaram emprego. Por que começaram a trazer imigrantes da Ásia? Porque as pessoas não queriam fazer mais aquele tipo de serviço. Sim. Achavam isso. Porque, por exemplo, na Alemanha. Na Alemanha, a coisa. Até quando começa o programa, a gente fala sobre a Alemanha, né? Começa a voltar o neonazismo dos anos 60. Por quê? Nos anos 60, a Alemanha ela cedeu muito rapidamente devido ao plano Marshall, né? Que os americanos ajudaram e investiram bilhões de dólares lá. Empréstimos, né? E eles ficaram muito ricos na Alemanha. A Alemanha ficou um país de destruído, o que o Brasil não ganhou, né? O Brasil foi aliado dos Estados Unidos e não ganhou o que a Alemanha e o Japão ganharam. Na Itália ganharam, né? Que são o eixo, né? Alemanha, Itália e Japão ficaram... Mas a Alemanha e o Japão souberam administrar melhor dinheiro que a Itália. Ah, sim, cara, mas assim, ó, ficaram... E aí a Alemanha ficou num nível de vida muito alto e as pessoas não queriam mais fazer os serviços. O que eles fizeram? Eles começaram a importar os turcos, né? Eles pegaram os turcos e trouxeram 3 milhões de turcos para trabalhos braçais que eles não queriam fazer. Tem um livro muito bom chamado Cabeça de Turco, do Ilya Wallraff, que ele se fantasiou de turco para ver como é que os turcos eram tratados na Alemanha nos anos 80, anos 70. E aí os turcos começaram a fazer os trabalhos que os alemães não queriam fazer, porque os alemães estavam... É que nem o filme Um Dia Sem Mexicano. Isso, Nos Estados Unidos, da Califórnia. Só que o que acontece? Aí só que assim, ó, só que começou a chegar turco, e os turcos, só que os turcos, eles como eram muçulmanos, eles não se integravam na sociedade. Mas a própria política anti-imigrante do Trump agora está acabando com... Cara, tem obras paradas. Isso, Tem restaurantes sem funcionários. Tem bairros inteiros sem serviço a ser prestado, porque o ISIS, sei lá o que, parece o nome de grupo terrorista até, eles chegaram numa obra lá e levaram 400 pessoas, velho. Mas aí voltando para Alemanha. Aí os caras começam... Só que assim, tanto que os turcos da Alemanha não tem nacionalidade turca, né? Não tem nacionalidade alemã. É difícil, não. Ele nasce na Alemanha, mas não é considerado alemão. Até hoje isso, né? Até hoje isso. Cara, aí tá, eu vou voltando pro filme, né? Aí o que é isso? Os americanos lá, que não são... O cara, é engraçado, tu olha, né? Os caras assim, saiam da minha terra, vocês não são daqui. Vocês também não são, velho. Vocês chegaram aqui... Tu é Apache? Tu tu é Navarro. Navarro? Não é. O filme é o WASP puro, né? Porque eles são contra até católicos, né? Isso, então, protestante, branco. Isso. Vocês chegaram, vocês vieram pra cá, das caravelas também, de navio, vieram no Mayflower lá, da Inglaterra, lá e tomaram conta da terra dos nativos americanos. Não, e outra cena que eu acho que é muito importante do filme é aquela cena também que o Derek vira um puta do líder, vira um cara muito até o Edward Norton também, ele fica fortão no filme, ele engordou 10 quilos e fez musculação, né? E aquele ataque, aquele mercearia do coreano é umas coisas mais estúpidas, né? Pega a menina, né, negra, né? E bate o estilo espanhol, né? Ou no hispânico, né? Você tá no detalhe das costas da guria? Ela se mija, né? Se mija. Claro, né? Não vai se mijar, se caga toda, né? Tá louco. Foi tão real essa cena que ela... Foi pânico. Sim, mas imagina uns doentes daqueles, né? Eles destruíram o mercado apenas porque era um comércio de que o coreano comprou, que era tipo, era, sei lá, o John, sei lá, o coisa que era dono, naquele tempo era bom. E agora esse coreano comprou e botou negros, botou hispânicos, botou não sei quem, tá pra trabalhar. E vocês trabalhar aqui, vocês não estão trabalhando mais ali e tal. Cara, é poder de persuasão. Isso é muito perigoso, cara. Isso aí, cara, a gente pode botar nomes, coaches, Pablo Marçal, coisas, cara, essas pessoas são muito perigosas. Quer entender um pouquinho disso? Não sei se é alemão o filme A Onda, é alemão. A Onda, isso é. Como o professor simula a volta de um pensamento absoluto, radical, é muito perigoso, extremo, isso é muito perigoso, cara. E pessoas que têm um poder de liderança, de boa lábia, bom papo, cara, que é o caso do Derek, né? Cara, eles assustam, tanto é que o menino, na verdade, o filme se baseia na filha do irmão dele. O irmão dele, ele vê como na ausência de um pai, né? Também ele vê como o irmão um herói, isso, né? Cara, daí a gente não vai muito longe, né, velho? Olha, pode ser até que alguém não goste do que eu vou falar, mas
que é os legendários, velho? Essa turma que agora sobe morro, um bando de macho subindo morro. Pra virar o marido perfeito. Pra virar o marido perfeito. Cara, a lavagem cerebral, que é isso aí, velho. É uma vergonha, patético, cara. né, cara? É patético, velho. É patético, é uma vergonha, cara. Cara, e tudo em nome da igreja, da religião, cara. É vergonhoso demais isso. É complicado. Não tem nem como defender um negócio desse, cara. E pagando 80 mil. Cara, 80 pau foi os primeiros lá, cara. Eu digo, eu vou abrir um. Você não quer subir o Morro do Osso comigo aqui, cara? Para, cara, que palhaçada, velho. Vestido de laranja, de gari. Cara, que palhaçada, velho. E outro dia eu vi um vídeo, os caras tudo de perna aberta, uns rastejando no meio das pernas dos caras. Que isso, cara? Isso eu fiz na época da 5ª série, cara. Não, eu lembro de pura. outra cena marcante do filme que quando ele quando ele volta, né, pra vida civil, 3 anos depois da cadeia, ele vai na tal da reunião do White Power lá, dos nazistas lá, e daí ele fala com o chefão, velho, com o Steskit, daí ele chega e ele começa a renegar isso aqui, não quero mais, eu não acho, não quero mais aquilo ali pra mim e tal. Daí o cara, isso aí faz parte, né? Eu também tive meu problema na cadeia. Ele falou, tu foi 3 meses na cadeia, né? Ele falando, né? Eu passei 3 anos e tal, né? Assim, pra dizer que o cara tá tentando ainda botar na cabeça dele. Não, e aquela cena é muito legal, porque ele se vinga daqueles caras. Ele tá indo lá pra tirar o irmão. Sim, pra tirar o irmão. Não vai nem tirar o irmão da namorada. E pra ver como aquelas pessoas não servem pra nada, que o Seth, que era amigo dele, o Seth quer matar ele. Quer matar ele. E a namorada, quando chega, atire nele. Ela atira nele. Atira nele, cara. Cara de louca. Isso, tem uma cara de louca, a Fábio usa, né? E ele consegue fugir dali, cara. Daí ele vai contar pro irmão na história, né? Ele tá condenado à morte ali, teoricamente. Sim. Né? Porque... naquela, assim, a vida ainda continua. Mas tanto que daí ele bateu nos caras, depois no outro dia ele vai ter que ele. Não, tanto que tu viu que Mas ele é um cara muito forte. mas tu viu que ele quer pegar e sair fora, né? Claro. Ele quer pegar, só que o professor dele, não, tu vai... O professor que era o... Ele quer que ele ajude a botar os caras na cadeia. Isso, também. Né? E também como sirva como tipo assim, um orientador, né? Um exemplo, né? E ao mesmo tempo, durante o filme, o irmão dele vai contando, vai narrando tudo, porque ele tem que entregar uma resenha no outro dia, né, cara? E o irmão dele, um tempo antes, ele brigou dentro de um banheiro da escola com uma gangue de negros, e ele desafiou o rosto. Que os negros bateram num nerd, nerd, e ele desafiou, baforou o cigarro dele no rosto do rapaz negro e tocou o sirene, e o rapaz negro, tu foi salvo pelo gongo, mas isso não vai ficar assim. Safe by the bell. E ele ficou bem, né? Ele encarou os caras, né? Outra coisa, outra cena que eu acho muito bonita do filme é quando no momento que eles estão, que ele chega com o irmão dele, eles olham para aquelas paredes cheias de pôster do Hitler, cheia de coisas, aquelas bandeiras. Do irmão para voltar e sair disso. E eles começam a limpar. Limpar a mente, limpar a mente pra tirar o ódio, né, da cabeça. Bem né? devagarinho. Cara, não é assim, tipo, rasgar tudo, não é assim, ó. Refletindo. Tira a bandeira, recolhendo, assim, não é rasgando, é recolhendo. A suástica, a águia. Recolhendo tudo, limpando a mente. Eu também não limpar a mente, né? Vendo um filme desse, o cara vê porque, cara, qual é a origem de tanto ódio, né, cara? Por que o ser humano tem que ter tanto ódio, né, cara? É propósito. Que é o ódio, cara. Somos iguais. Propósito. Né, o jovem do livro, ele tá sem propósito e alguém ouve ele. E alguém começa a ouvir ele e dizer, tu é importante pra minha causa. Daí ele se identifica, daí ele é arregimentado. Tá, mas o ódio não é uma coisa inerente, então o ódio é criado. O ódio é criado. O ódio é criado. Alimentado. Ou alimentado. Tanto que sim, a criança ela nasce pura, né? Não, claro, criança sim, mas digo, a criança nasce pura e ateia. Mas com 10, 12 anos tu não pode ter alguns ódios que tu... mas uma coisa que eu noto, cara... Tu olha... tu fala depois eu falo. Não, uma coisa eu noto que 10, 12 anos, criança, assim, tipo... Tem filho de 12 anos que tem coisinhas, assim, que tem preconceitos e bobagenzinhas que as crianças... É uma coisa que não sei. Às vezes, os pais são liberais, progressistas, e às vezes as crianças falam umas merda, né, cara? Eu não sei de onde é que é essa influência da internet, da TV, YouTube, né? Algum meio alimentando. Mas não é sempre, é um sei lá, uma coisa homofóbica, assim, sabe? É aquela frase de efeito. Todo ser humano tem o lobo furioso e o lobo amoroso. Sim. É aquele que tu alimenta mais que vai... E assim, quer comer melhor na tua mente. Até mesmo no colégio,
ou pais, né? Cara, Não, eu assim, vejo- tu imagina, cara, eu vejo muito frequentemente crianças, por exemplo, no Rio Grande do Sul não vejo muito, eu vejo muito em São Paulo isso. Porque de repente São Paulo tem mais. Cara, a coleguinha, loirinha chamando o colega negro de macaco. Outra, aquela professora americana. Sim. Cantando parabéns pra criança de 6 anos de idade, chamando, parabéns, seu macaquinho fedorento, você fede que nem. Que horror, né? Que horror, velho. Ela filmando a criança. Ela negra, filmando a né, criança, cara? e a criança em choque, né? A criança não acredita que tá ouvindo isso. É, a criança não acredita que tá ouvindo loucura, isso. né, cara? Cara, isso. Cara, eu recordo, eu tinha 7 anos de idade e fui no aniversário. Né? Fui no aniversário de um colega meu, que mora em São Paulo hoje em dia, amigo meu de infância. E eu me lembro, eu era o único rapaz afrodescendente, afro-brasileiro na festa, né? Festa classe média alta, né? Cara, aí eu me lembro que o pessoal, uma hora assim, a turma eles foram pro quarto pra ver abrir os brinquedos do Glaucio. Aham. E eu corri e uma guria parou assim, tu não. Nero, aqui não entra. Puta que pariu. E aí fechou a porta da minha cara. Aí eu fiquei em choque. Olha quanta essa história. Aí eu peguei, eu saí caminhando, né? Voltando. E a mãe desse meu amigo, ela olhou assim, Chique, o que houve? Tá tudo bem contigo? E eu... Tá. E sentei no sofá e fiquei sentado no sofá, sabe? E 7 anos de idade, não sabe reagir, né? Eu fiquei sentado no sofá olhando assim. Eu não sabia se chorava, se eu falava que eu tinha sido... Quando eu não entendi aquilo. Né? É difícil, né? Eu não entendi Cara, aquilo. Daí eu vou lá, porque tu falou agora que a criança até pode nascer sem maldade, mas a maldade às vezes ela já existe, né? Porque existe índole, cara. Existe índole, tu nasce com a índole, sabe? Eu tenho... Eu acho que tem isso que eu tô dizendo, eu acho que tem, cara, tem uma coisinha Tem que às vezes alguma tá dentro, coisinha, sabe? cara, Que é mais que fácil, é mais suscetível, mais sabe? suscetível. E o raciocínio e a reflexão. Eu acho que... Hoje mesmo eu vi um vídeo, cara, coincidência, caiu no meu Instagram, uma mulher negra, uma atriz, e crianças tinham que ofender ela com palavras racistas, que fazia parte da cena. Sim. E as crianças diziam, não consigo falar isso. Eu não consigo. Isso eu já aprendi, assim, cara, o ator, quando ele tem que agir como racista num filme, Cara, ele age, ele entra no personagem e já ouvi do cara sair e chorar muito. Depois o próprio Ralph Fiennes, né, cara? Ele se atormentou. Fiennes, pode ser. Ele se sentiu atormentado pelo personagem que ele A gente não precisa ir muito longe. Nos anos 90 tinha uma novela da Rede Globo que o Tarcísio Meira tinha que fazer uma cena de racismo contra eu não lembro quem é um ator. E o Tarcísio Meira, o Tarcísio Meira hesitou muito, cara. Porque tinha que chamar o cara assim, tipo, e nos anos 90 era coisa meio cruel, né? Esse seu negro, Isso, merda, coisa assim e tal. E cara disse que ele falou aquilo ali, cara, disse que ele acabou a cena, ele foi abraçar o cara e dizer aqui, e chorou. O Tarcísio Meira com eu sempre pensando, 50 e poucos eu anos. sempre, quando eu vi esses filmes americanos, ele não aguentou, lá dos cara. Estados Unidos, né? Defesa, E os caras, assim, seu negro sujo, não sei o quê, vai ser uma... E ele não queria... Como é que E até o cara lida com isso? porque ele ficaria com medo também, tipo, ele foi ele no outro dia já falou nas mídias da época, não, revista, o quê? Não, era uma cena, pessoal, aquilo ali é uma cena, e eu sofri muito fazer aquela cena, o Tarcísio Meira, um homem 50 e poucos anos, que poderia ser ator, ele fala o que quiser, como é que tu lida com isso, cara? Não, o ator ele interpreta. O ator, ele entra. Não, cara, mas é outra coisa, o ator bota uma suástica no peito. Isso, é tatuado, é o que tu posso tatu, né? Eu sei, mas aqui Isso, claro, tem que carregar o filme inteiro aquilo ali, né? Isso é. Até tem uma curiosidade do filme, tem uma banda Punk Anti-Heroes, né, que ela processou o filme, porque tinha um cara que tá jogando basquete dos brancos com o logo da banda. E tal, e essa banda não é uma banda nazista, é uma banda skinhead e tal, e eles processaram os caras, porque fica, né? O skinhead não é necessariamente não é, isso. Isso, é. Os skinheads surgem da Inglaterra dos 60, dos anos 70. O que eram os skinheads? Eram brancos que amavam o reggae, a cultura negra, que começou a chegar muito imigrante vindo do Caribe. Então, o skinhead é antirracista, então? Inicialmente antirracista. E a música principal do skinhead é o ska. Ska, isso é. A música do Paralamas lá, o ska. E começou a chegar muitos imigrantes. A Inglaterra também começou a ficar melhor economicamente. Começou a vir imigrantes para fazer trabalhos braçais, né? E todos os jamaicanos também falam inglês, era do Império. Era do Império, né? E aí surge essa questão, essa cultura skinhead, que é pró a integração entre as raças. Tanto que o Clash pegou muito o Clash pegou Isso. o ska,
E o reggae, que é outra que veio importado também na Isso. Jamaica, surgiu primeiro na Inglaterra do que Isso. mais qualquer parte do Isso mundo. Escutem London Calling do Clash, né? Que é um disco duplo maravilhoso. E aí, cara, só que aí, como começou a chegar muitos negros da Inglaterra, começou a surgir, em contraste com isso, o partido, o Front Nacional, a Front Nacional, que é o partido branco nazista inglês. E começou a contestar isso. Na Inglaterra também pode ter essa liberdade de ter partido nazista também. Não tem mais, né? Até o partido nazista inglês era o Oswald Mosley, que era o pai do ex-presidente da Fórmula 1. É verdade. Oswald Mosley, só que o partido nazista lá não pode mais, né? Sim. Só que aí começa a surgir um grande movimento racista na Inglaterra contra esses imigrantes negros. Tanto que no futebol não tinha jogador negro. Nem nos times. No time não tinha. Mas nos anos 70. Nos anos 70 não tinha. Os primeiros times que quebraram isso foram da divisão West Bromwich, que começou a quebrar isso, Nottingham Forest com Vivi Anderson. E é verdade, né, cara? Tipo, a seleção da Inglaterra, porque o que eu me lembro Não até tinha, o John Barnes era uma exceção. Isso, né? é dos anos 80 já, né? Não, mas era o único. Hoje a seleção da Inglaterra é 70% de negros. Só que aí, tanto que em 76 tem um show lá, nazista, e, cara, o Clapton, ele sobe, só que ele fala que tava chapado. É verdade. Que ele faz É o Eric Clapton falando merda. ele fala merda, ele fala assim, ó, que a Inglaterra é dos brancos, que os negros saiam fora daqui. Né? Então, cara, Olha, cara, se pegou no blues, né, cara? O cara que negou vacina também aí nos últimos Não, anos, mas eu ele também já... Não, mas coloco mas um cara que porque ele botou o reggae, né? Ele se criou no blues, estamos falando né? do músico, estamos falando da pessoa. O músico era fã de blues, né? Só que ele falou que ele tava chapado, Depois tá subindo botou o chapado reggae, lá. botou o Bob Marley na jogada. Mas o skinhead, o que aconteceu com o skinhead? O skinhead, aí o skinhead, ele acaba indo para duas vertentes. O skinhead contra o racismo e o skinhead nazista. Tanto que o skinhead nazista raspa o cabelo. Por quê? Para evitar, por exemplo, Lauro, né? A briga é pegar pelo cabelo. Sim, briga. É. E também eles tinham... Pra fugir da polícia, também aí a polícia não tem como pegar. Por exemplo, puxava pelo cabelo isso. e puxava o cara. Puxava o rabinho, Esse é o skinhead, né? Mais radical. E no Brasil veio o Brasil skinhead, surge no ABC Paulista, ou skinhead, os carecas do ABC, né? Cara, nazista brasileiro não dá, né? É periquinho, né? É. Mas assim, Mas é isso aí, não quer dizer que exatamente é nazista, é longe disso aí. Isso, é longe Só que disso a aí. galera tem muito Mas é boa preconceito essa isso aí. informação. Não, a galera tem muito preconceito. Eu até, neste momento, eu associava o skinhead ao nazismo. Não, e não tem nada a ver mesmo, cara. Não, Claro, inicialmente... Tem muitos nazistas que são carecas. Só que tem muitos carecas que Porque é uma são do marca Ska, registrada dos skins, nazistas, neonazistas, rapar a cabeça. Por causa de briga, de isso contato. foi uma coisa que... Cara, e agora, indo mais ou menos pros finalmente do filme, o que vocês acham do final do filme? O final é chocante. O final, ele é um... Não, posso seguir claro, nessa? tu que é o cara, no final, o rapaz, o irmão, leva a resenha num canudo assim para a escola para dar para aquele professor negro que se tornou também um exemplo para ele, como Sim. foi pro irmão. E ele resolve no banheiro antes, e no banheiro vai um rapaz negro e mata ele com dois tiros. Tava naquele episódio, né? Mas tu vê pelo rosto daquele rapaz que ele não é o que odeia o guri, é um que precisava fazer isso para iniciar na gangue. Mas é o ciclo do cara ódio, de né? pavor, ciclo do ódio. Mas a cara de pavor de quem tá matando também, porque não foi ele que intimou o guri no começo do filme. Mas, para ele ser aceito, ele tem que ter uma morte nas costas. Assim, em muitas das gangues. gangues. Daí, cara, o personagem do Edward Norton, que tinha certeza que rompeu um ciclo, vai ali no banheiro e pega o filho. E é o maior castigo. É o filho. pior do que a morte. Eu não tava no Chico, pra gente um filho. É quase um filho pra ele. Ele quase perde um filho, porque ele tá com a roupa de quem vai procurar emprego, com uma gravatinha, o Edward Norton. Ele vai atrás do emprego mudar de velho vida, dele, né? se transformar. E ali ele quase no primeiro dia, né? Quase como uma pietá, ele segura o filho dele, o irmão dele, eu tô com um filho, Isso o irmão dele manchando toda a roupa dele de sangue, roupa branca, com uma forte. cara de esse ciclo não acaba. Quando deu a pausa,
O que acontece? O filme fiquei aberto, né? Cara, ele tinha sido purificado, tá? Ele quer sair daquele ciclo. Cara, só que o irmão dele, que é o filho pra ele, é morto pelo negro. E aí? Ele sai do ciclo. É isso que Ele eu sai fico do pensando, ciclo, cara. Porque ele entendeu, cara. Ele entendeu e eu acho que no gestual e na face dele, ele mostra que, apesar disso, O sacrifício, ele, tipo, ele não vai voltar assim, que merda, esses negros mataram meu irmão, assim. E então. ele matou dois filhos de alguém, irmão de alguém também. Talvez. Então é quase que ele vê como uma coisa kármica, sabe? Sim. Destino, resultado de ciclo de causa e consequência, sabe? Igual eu falei, e tem muita gente que criticou até, assim, tipo, Não. mais progressista, assim, tipo, de causa negra, que não gostou desse final, porque ele não, achou que tinha que ser uma punição maior ao branco, não uma punição de um negro matar. Talvez, quem sabe, se um branco, o White Sparrow, matasse o irmão dele, seria melhor. Eles acharam que, assim, tipo, botou o negro como culpado no final, eu, né? sinceramente, Tipo, acredito que no desenrolar da continuação do filme, ele não tá livre daqueles... Ele deu uma surra no líder dos neonazistas. Sim. Ele é caçado, ele não pode ficar naquela Deixou o cara na cidade. UTI, né, cara? Ele não pode mais ficar naquela cidade. O amigão dele, o gordo, a namorada, aqueles outros caras, eles vão... Sim, lá, e é uma galera, são né? dúzias de pessoas. Uma galera. Sabe? Isso. Não é uma meia dúzia de pingado. A pena dele por ter participado é eterna. Ah, não, com certeza. Daí eu me corrijo. Acho que pela lei, ele deve ter pego perpétua por ter matado 2 pessoas. Sim. Mas ele é branco, matou negros, então... E tem um lance da... Quase que ele fez um serviço para eles ali, né? Não, e tem um lance da legítima defesa também, né? Então, Legítima defesa. Só que a pena dele é eterna. Não, claro. Porque Vai sobrar pra ele. por causa das ideias que ele implantou no irmão, o irmão foi assassinado. E acabou sendo, tipo, o rebote veio, né? O rebote veio. Cara, é muito dolorido o final do filme. Muito dolorido. Não, é um dos filmes mais fortes dos anos 90, com certeza. E esse é um filme que marca. E é um filme que, eu digo uma coisa, é um filme que está esquecido, cara. Muita gente não conhece mais esse filme. Não cara. conhece esse filme. E eu acho que é muito atual, atualíssimo. Todas as discussões de familiares, essa divisão de irmão não gosta de irmão. George não gosta de Floyd. filme. George Floyd, né? George Floyd. Eu não consigo respirar. É que a gente faz o programa praticamente em loco, né? A a gente faz o programa em cru, Eu né? pego umas colinhas, mas eu nunca ia pensar em falar George Floyd hoje, mas a gente buscou ele. George Floyd é o cara que foi ele, eu não consigo respirar. I don't breathe. Não era I uma don't mão, breathe. era um joelho em cima do pescoço, cara. Isso é. E nós tivemos o nosso George Floyd em Porto Alegre aqui, né? Carrefour, Isso é, também, Carrefour. cara. Ali perto do nosso Brasil, né? E a gente está numa fase que, embora seja importante que uma pessoa, ao filmar, condenou 6 lá no Carrefour, eu não consigo entender 10, 15 pessoas assistindo outra pessoa matar outra pessoa sem fazer nada. E não ao menos sentar, chegar pra mim, tá fazendo, ao menos né? pegar e dizer, cara, Para, que tu vai matar ele, cara. Para. Pelo menos isso, cara. Sabe? Então, tivemos nosso George Floyd mesmo. Mas ele foi bagunçou lá dentro do Não interessa. Sacaneou com a segurança e tal, né? Ele sacaneou, merece. Mas, cara, chama a polícia, chama a polícia e bota o cara em cana. Mas daí a gente tá falando de uma empresa que morreu uma pessoa de ataque cardíaco dentro, eles só colocavam 2 guarda-sol, né? guarda-sol em cima e tocaram o barco, velho. Sabe? Não fechou, né, cara? Mas ali eles tiveram que fechar no outro dia. Hã? No outro dia eles foram obrigados a fechar. Sim. Tu sabe o que significa Carrefour, né? Só um dia. No outro dia abriu. Carrefour sabe o que significa Carrefour em francês? sei. Eu não sei. Encruzilhada. Carrefour. É que ele tá treinando, né? Opa, não vou falar. Não sei se já não foi agora quando fazendo dizer. Não, claro que já foi, mas já voltou. Não tô falando aqui. Voltou. Eu que só sei desde que eu... Ô Chico, como é que foi? Tu já voltou? Quando a gente tava gravando isso aqui, esse homem ia passear por Versalhes, pela Champs-Élysées. Acho que vai ser o primeiro programa da volta. Ia cara. falar sutiã, garagem, abajur. Imagina, cara. Tu poder falar sutiã num lugar assim, cara. Sutiã suporte. Imagina, chegar garçom, era um menininho Garçom. correndo. Vai tomar um café lá. Eu sei, eu acabei de falar. Tomar um vinho, né? Eu sei alguma coisa em francês também, não te faz. O vinho. Ele vai numa cinemateca ver filmes do Godard. Coisa boa. Em francês de francês. Né? Francês do francês, né? Eu vou abrir a mão. Sem legenda. Sem legenda. Sapucaí. Sapucaí é um passeio bom. Sabe? Alvorada. Alvorada.
Quem sabe o cara vai um pouquinho mais pra Infotive está o santuário. Não. Infotive. E outra, né? Pra Novo Hamburgo eles não chamam, pra França não. Ah, não, é. é o Cane não chama, só pro Fantasnoia. Abraço pro Luiz. Puta merda, acabar com o Fantasnoia. O Maurício e o Henrique Abel, né? Henrique Abel. Henrique Abel, vai pro programa o ano que vem, ô Henrique Abel, tu tá aqui no... Cara, a gente falou muito, a gente tergiversou, mas de uma maneira importante nesse programa. Com certeza. Mas falamos de um filme esquecido que você está... Tá do Prime, né? E, cara, eu acho que não tinha no Prime, Não. Onde é que eu assisti? Eu vi no Now, cara, eu paguei pra ver no Now. Não, eu assisti em alguma dessas, tu me mandou um... Mas eu peguei no Now porque eu acho que era dublado. Não, mas eu vi no Prime. Paguei R$6,90 no Now pra ver esse eu filme. tive que pagar para ver o próximo, Não. que a gente vai falar do Woody Allen. Tá, mas enfim, um grande filme com um ator que, cara, ele não tem uma filmografia extrema, muito extensa, né? O Edward Norton, né? Clube da Luta também, esquecemos de falar, um ano depois, cara? né? A Última Noite. A Última Noite, que ele tem uma noite antes de ir pra cadeia, Isso, né, cara? é. Tem um que ele faz parte de uma quadrilha, que ele trai todo mundo. Ele fez o Hulk também, não fez? Fez o Hulk em 2003. Também, cara. O Rio Mas, de Janeiro. Hulk do Rio de Janeiro. É o Hulk Mas na favela. mesmo assim, eu acho que ele... Não, puta ator. É um cara que... É É, bom. um puta ator que não foi aquela coisa de 2 vezes por ano. Recentemente ele filmando, fez o filme do Bob Dylan, né? Ele era o cara, o produtor, né? Que era do country também, né? Isso, é. Fez Mas- do desconhecido. É um né? excelente ator. O Edward Norton, o Furlong que se perdeu, né? O Furlong que se perdeu o aqui. Fulano perdeu. Se perdeu. O Maurício sumiu, né? Eu vi. A Fairuza também não fez muita coisa, né? Depois. Falei com a Balk. Também. Tá aí, o Elliot Gold já era veterano e a Beverly D'Angelo também. O Elliot Gold fez o México no cinema em 70, Não, mas o né? Elliot Gold fez milhões de filmes maravilhosos Isso, é. em 70, 80. E a Beverly D'Angelo foi casada com o Al Pacino também, né? Teve gêmeos com ele, né? Isso. O seu Pacino. Mas é isso. Qual é o nosso novo... Pois é, né? Vamos lá, né? Final de ano. Pá, copo vazio é foda, mas vamos lá. Mas aí, quem sabe que o copo tá vazio aqui? Atenção Tá no cheio. 3. Não, ele tá. Vida eterna. Vida longa. Bota, vida eterna. Vida longa para cima de peso. Parece Uma baita vida! Parece o Drácula falando vida eterna. Vida longa para cima de peso. Vida eterna. Milhões de vezes. Valeu.